Leões são um dos predadores mais perigosos do mundo. E quando eles decidem que a carne humana é a melhor opção para se alimentar, dificilmente conseguimos fazê-los mudar de ideia. Isso é praticamente impossível, e a única alternativa, infelizmente, é sacrificá-lo. Mas hoje em dia, o ser humano consegue lidar com isso com mais facilidade. Já antigamente, no ano de 1930, não tinha muito o que fazer. O leão te atacava e você definitivamente não via mais a luz do dia. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história dos leões de Njombe, os comedores de homens que mataram mais de 1.500 pessoas. A ideia de ter um leão à solta matando e devorando pessoas assusta qualquer um, mas eu posso te afirmar que existe algo mais assustador do que isso. Eu quero que você deixe nos comentários a primeira coisa que vai vir na sua cabeça após o que eu vou te falar. Imagine você vivendo na África em uma aldeia e de repente um escândalo se espalha como chamas em todas as aldeias. Os boatos dizem que na área circula não apenas mas um grupo de leões atacando e devorando pessoas. As pessoas que vivem em situações de pobreza mora bem ao lado dos seres que podem surpreendê-los a qualquer momento. O que fazer em uma situação como essa? Se você é uma criança ou uma mulher, passa a ter que viver sem sair de casa, pois se você ficar aos olhos dos comedores de humanos, você vai ser a presa deles, e não há nada que você possa fazer para evitar isso, pois uma vez que você cruza com eles, você nunca mais verá a luz do dia ou da noite novamente. Foi nesse estado de horror que os aldeões da Tanzânia viveram no ano de 1932 até o ano de 1947. O mais intrigante dessa história foi que a própria raça humana causou essa infame catástrofe. Tudo começou quando um vírus começou a se espalhar nos gados locais. Com isso, muitos animais foram morrendo. Esses animais eram gados valiosos e eram o sustento de muitas famílias. Então, como sobreviver se você não tem gado para vender? Bom, isso começou a tirar a paz de muitos fazendeiros e agricultores. Logo, eles descobriram que o vírus estava vindo dos animais selvagens. Animais que muitas vezes dividiam o mesmo pasto com os gados. E foi dessa forma que o vírus se espalhou. O governo, então, tomou a decisão de abater os animais que hospedavam esses vírus. Esses animais eram zebras, gnus e os antílopes. Animais que eram alvos dos leões locais. Essas presas dão trabalho aos predadores quando estão sendo caçadas. Isso porque elas são bastante ágeis. Os leões até ficaram quietos nos primeiros dias, mas logo começaram a ser incomodados por algo que nenhum ser vivo aguenta sentir: a fome. Eles caçaram, porém suas presas não foram encontradas. O governo dizimou todas elas. Eles espalharam-se por toda a Zâmbia até encontrarem algo para comer. Essa procura implacável fez com que 3 deles avistassem uma mulher caminhando em uma trilha feita na vegetação rasteira. A mulher, que era esposa e mãe, não viu que estava sendo observada pelos olhos da morte, mas também não teria muito o que fazer caso ela visse os predadores. Os leões a observaram, viram que ela era uma presa desajeitada e barulhenta. Além disso, eles notaram também que essa presa não era nada ágil. Era o prato, o alvo perfeito em tempos de fome profunda. Os leões atacaram a mulher. 3 leões famintos devoraram a mulher por inteiro. Dela não sobrou nada além de roupas sujas espalhadas no chão. A partir daí, os demais leões daquele bando ficaram sabendo da descoberta sobre as mais novas presas desajeitadas e fáceis. Logo, todo o bando se locomoveram para aquelas terras para dar início a um grande e terrível reinado de pura carnificina. Um aldeão estava a caminho da colheita quando passou pela trilha em que a mulher havia sido atacada e morta pelos leões. Uma mulher estava sumida há alguns dias na mesma aldeia em que aquele homem morava. E quando ele viu as roupas rasgadas no chão e vestígios de sangue e carne, na mesma hora veio a mulher desaparecida em sua mente. Ele só não conseguia imaginar o que poderia ter acontecido, pois até então nenhum ataque de leão havia acontecido por ali. Ele voltou imediatamente na aldeia e comunicou a todos o que havia descoberto.
familiares da mulher desaparecida e alguns curiosos foram até o local do ataque e, quando eles chegaram lá, reconheceram algumas peças de roupas no chão. Tendo em mente a certeza de que aquela era a mulher desaparecida, todos voltaram para a aldeia e acionaram o médico local. Vale lembrar que naquela época o lugar era pobre e o médico deles era como se fosse um curandeiro. Ele examinou a cena de horror e teve a ideia de que poderia ser um ataque de leão. Ao voltarem para a aldeia, o médico local logo se convenceu de que aquilo poderia ter sido obras obscuras como seres de outro mundo. Meses foram passando e mais ataques foram acontecendo. Os moradores da região sabiam que o certo era permanecer em casa, mas eles tinham que sair da aldeia para buscar água e colher alimentos. Ou eles morriam de fome ou eram devorados pelos predadores. Homens armados com lança foram colocados de vigia em toda a aldeia. Eles ficavam de vigia de dia e de noite. Mesmo estando de guarda, tinha coisas que eles não conseguiam evitar, como, por exemplo, crianças cansadas de ficar em casa. Elas sempre tentavam sair de suas cabanas para brincar e tomarem ar fresco como costumavam a tomar todo final de tarde, antes de tudo aquilo começar a acontecer. E foi em uma tentativa de tomar ar fresco que duas crianças acabaram sendo os alvos dos leões após uma semana depois da senhora ter sido atacada. As crianças saíram escondidas de seus pais e do irmão mais velho que estava ajudando nas tarefas de casa. Elas passaram pelos homens armados com lanças e conseguiram sair sem serem notadas. Os homens não estavam preocupados com as crianças fugindo. A preocupação deles era não deixar que os leões não entrassem na aldeia. Um menino de 10 anos e uma menina de 7 anos de idade foram até uma rocha que ficava bem próximo a uma vegetação rasteira. Lá, eles sentaram e sentiram a brisa passar pelos seus ombros. E lá, eles foram atacados. As crianças haviam pedido à mãe para que ela fosse com eles até a rocha para brincar e sentir os ventos, pois aquilo era tudo que eles tinham de diferente para fazer. A mãe disse que não e explicou por alto o motivo. Eles eram apenas crianças e não precisavam saber com detalhes o que estava acontecendo. Infelizmente, a mãe teve que viver com a culpa de não ter dito tudo detalhadamente para eles. E o irmão com a culpa de não tê-los vigiado direito. Ninguém os julgaram, porém, o sentimento de culpa foi inevitável. Das crianças foi achado apenas pedaços de roupas, muito sangue na rocha e 2 arpões feitos por eles para brincar. A matança era contínua. Após a morte das 2 crianças, homens começaram a vigiar dentro das aldeias. E os pais ficaram mais atentos aos seus filhos. Cerca de 2 meses, os ataques se cessaram, e os leões estavam impacientes. Eles não aguentavam mais esperar que suas presas aparecessem e resolvessem ir até elas. Por 2 meses, eles conseguiram manter a paz, porque ninguém saía da aldeia. Bom, pelo menos ninguém que seria presa fácil para os comedores de humanos. Mulheres e crianças permaneceram na aldeia, e o trabalho de ir recolher alimentos e buscar água ficou para os homens. Eles se dividiam e se revezavam em fazer a segurança da aldeia e buscar mantimentos. E isso deixou eles extremamente cansados e sobrecarregados. Isso e a vontade dos leões de saciarem a sua fome foi a causa para eles caminharem até a aldeia. Os leões invadiram a aldeia pela madrugada, hora em que os guardas estavam exaustos e cochilavam de vez em quando. Aquele medo extremo havia passado para alguns deles, pois como eles ficaram um bom tempo em paz sem ataques, isso fez com que muitos relaxassem. E isso, infelizmente, foi um grande erro. Os predadores se espalharam. Alguns invadiram as casas. Outros pegaram os próprios guardas cochilando. E logo, gritos ensurdecedores se espalharam por toda a aldeia. Moradores testemunharam pessoas sendo arrastadas de suas casas e sendo levadas para a mata. Guardas foram mordidos na garganta e arrastados para a mata. Foi uma verdadeira carnificina. Naquela noite, 6 pessoas perderam suas vidas e 3 delas foram levadas para a mata. As outras 3 acabaram sendo deixadas no meio do caminho, pois os gritos fizeram com que alguns leões ficassem desorientados e fugissem. Essas pessoas não conseguiram resistir aos ferimentos.
Após a noite de carnificina na aldeia, os moradores ficaram completamente traumatizados e assustados. Eles passaram a acreditar na ideia do curandeiro sobre os leões estarem agindo sob o controle de um antigo curandeiro. Eles acreditam que o curandeiro Matamula Manjera estava enviando os leões contra o seu próprio povo para se vingar por ter sido substituído. Os moradores estavam com tanto medo que nem se atreviam a falar o nome em que os leões haviam recebido. Os devoradores de homens, os leões de Nijombe. Os leões pediram e imploraram ao chefe da tribo que restaurasse o curandeiro ao seu cargo novamente, mas o pedido foi recusado. Eles sabiam que aquilo não podia continuar e alguém tinha que parar aqueles leões. Eles começaram a fazer um apelo às autoridades, pedindo que um caçador fosse até a aldeia que ficava próximo à cidade de Nijombe, local onde a carnificina estava sendo feita. Um habilidoso caçador não estava muito longe daquela aldeia. George Dilma Rushby era um ótimo caçador de elefante, um homem cheio de habilidades que já havia trabalhado em diversas áreas. Ele tinha o costume de passar tempos com os nativos para aprender mais como lidar com os animais selvagens em suas caças. George finalmente foi até a aldeia e ouviu sobre tudo o que havia acontecendo. Já fazia 13 anos que os leões estavam reinando daquela maneira. Logo, George percebeu que os leões que começaram com aquela atividade de comer carne humana poderiam não estar mais vivos, e eles haviam ensinado a prática aos seus filhotes, que cresceram e deram continuidade à carnificina. Então, mesmo que as presas que eles costumavam matar voltassem para o mercado, os leões não iriam querer saber. Eles já estavam acostumados com a carne humana e com a facilidade em acessá-las e capturá-las. George viu que aqueles leões não eram nem um pouco parecidos com os leões que ele já havia ficado de frente. Muito pelo contrário, esses leões tinham sangue nos olhos. E George, por um breve momento, começou a acreditar na crença local sobre os leões estarem sendo dominados por entidades malignas. Ao estudar sobre os leões, George acabou se aproximando dos aldeões e, com isso, criou uma amizade com uma jovem criança da aldeia. Essa criança acabou sendo atacada pelos leões furiosos e, quando isso chegou nos ouvidos de George, ele se enfureceu e declarou guerra aos leões. George foi matando um leão de cada vez e viu coisas extremamente horríveis no local do ataque. Sempre que um ataque acontecia, George ia até o local do ataque e começava a rastrear os leões. Foi dessa forma que ele sempre conseguia achar os predadores. George levou 1 ano para acabar com toda aquela matança, e nesse 1 ano ele matou cerca de 16 leões. Esses leões eram gordos, pois não corriam para pegar as suas presas. De dia, eles dormiam e se coçavam, mas ao cair do sol, eles entravam em ação e conseguiam suas presas sem muito esforço. Enquanto George ia abatendo os leões, os aldeões tentavam a todo custo convencer o chefe da tribo a colocar o Matamula Manjera no cargo novamente. George matou os 16 leões e entre eles estava o Alfa. Isso fez com que os restantes dos leões fugissem, trazendo assim a paz para os aldeões definitivamente. Porém, nesse mesmo tempo, o chefe da aldeia permitiu que Matamula Manjera voltasse ao seu antigo cargo, e isso fez com que muitos aldeões acreditassem que a matança havia acabado por causa disso. Foram 13 anos vivendo em constante medo, e nesses anos mais de 1.500 pessoas foram mortas. Mas estima-se que o número é bem maior, e que tem uma grande chance dos leões terem devorado cerca de 2.000 pessoas. Bom, eu sinceramente acredito que a decisão do governo foi a grande causa de tudo isso ter acontecido, e os leões agiram apenas por instinto, fazendo de tudo para sobreviver. Isso, infelizmente, resultou na perda de muitas vidas. Bom, você acha que tudo foi solucionado porque o Matamula Manjera retornou ao seu cargo antigo na aldeia? Ou acha que foi o total mérito do caçador George? Bom, eu gostaria muito de saber a sua opinião aqui nos comentários. Um leão foi o culpado de deixar aldeões inúmeras noites sem dormir. Um assassino astuto, inteligente e audacioso. Matou diversas vítimas na escuridão da noite e até mesmo durante o dia. Uma besta descontrolada com uma fome insaciável.
Era conhecido pelos aldeões como o próprio demônio. E no vídeo de hoje, você vai conhecer a história do devorador de homens de Mifune. Fique conosco até o final desse vídeo, que você vai se surpreender. Então... Zâmbia. Um leão macho foi responsável por diversas mortes nas aldeias de Zâmbia. Tudo começou no dia 9 de julho de 1991. Dois meninos estavam caminhando em uma estrada no meio das áreas rurais. Eles voltavam da escola e, enquanto caminhavam, brincavam e se distraíam com tudo que viam pelo caminho. Com tantas distrações, os garotos não perceberam quão rápido estava passando a hora. Já era noite e eles ainda não haviam chegado em casa. Algo fez com que as crianças começassem a acelerar seus passos. Um grande leão estava os observando desde a metade do caminho, mas eles demoraram para perceber. Vendo que as crianças estavam querendo fugir, o leão decidiu atacar. O predador era o maior leão que aquelas crianças já tinham visto. O felino abocanhou o ombro de um deles e o arrastou para dentro da mata. Enquanto isso, o outro menino começou a correr desesperado, gritando e implorando por ajuda. Ele conseguiu chegar à aldeia e, eventualmente, soou o alarme. Todos se assustaram. Homens armados saíram em busca do menino que havia ficado para trás. Porém, infelizmente já era tarde demais. Ele havia desaparecido. No local do ataque, restou apenas alguns pedaços de roupas, fragmentos de sangue, ossos e carne. Daquele dia em diante, começaria o verdadeiro espetáculo de horror. Este foi apenas um de inúmeros ataques que estavam por vir. Dias depois, uma mulher foi surpreendida dentro de sua cabana. O predador adentrou sua casa derrubando a porta frágil, feita de materiais nada resistentes. O leão a arrastou para dentro da mata e a devorou. Daquela mulher havia sobrado apenas a sua cabeça e seus braços. Aquilo foi um lembrete macabro da pura maldade do leão. Eram ataques incansáveis. Os moradores mal conseguiam sentir o luto, pois logo outro aldeão aparecia morto. Na noite seguinte, um menino foi atacado e arrastado bem diante a um guarda florestal. O homem não pôde fazer nada, pois quando se deu conta do ataque, o felino já estava com o menino preso em sua mandíbula. O leão tinha um rugido extremamente forte e ensurdecedor. Dessa forma, todos tinham a ideia de que ele era um leão absurdamente grande. Os patrulheiros o descreveu com cerca de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Desde as patas até o ombro. Era uma espécie extremamente grande. Os ataques continuaram sem parar e sem muito espaço de tempo entre um e outro. Ele não atacava apenas na escuridão da noite. O dia também passou a ser o terror dos moradores. Além disso, não era preciso estar na rua para ser atacado, pois o predador também adentrava as cabanas em busca de alguém para saciar a sua terrível fome. Ele era um leão ousado. Demonstrava ser absurdamente inteligente, pois conseguia evitar armadilhas e os patrulheiros que andavam constantemente armados. Esse comportamento do felino era perturbador aos aldeões, pois já que tudo que eles tentavam para acabar com as matanças, a fera sabia se esquivar e escapar. Certo dia, o predador atacou e matou uma aldeã chamada Jeslen. Ela estava em sua varanda resolvendo suas tarefas diárias. O leão surpreendeu a mulher e a arrastou para a selva. A poucos metros de distância do local do ataque, havia guardas florestais. Eles estavam desatentos quando ouviram os gritos ensurdecedores de Jeslen. Eles não conseguiram impedir o ataque mortal e foram testemunhas do horror. O leão não tinha medo de nada e voltou no dia seguinte na casa de Jeslen. Ele entrou na cabana, pegou um saco de roupa suja, cujo estava infestado com o cheiro de Jeslen. Caminhou até o centro da aldeia, onde havia um monte de pessoas assistindo, horrorizadas. Parado no centro da aldeia,
O leão colocou o saco no chão, olhou para todos os moradores que estavam presentes ali e soltou um rugido assustador. Aquilo foi uma intimidação da parte do matador. Após isso, ele pegou o saco e foi embora para a selva. Daquele dia em diante, os moradores passaram a ver o leão sempre carregando consigo o saco. Às vezes, o predador era visto brincando com o saco, igual a um gato doméstico brincando com sua bola de pelo. Ele deixava a sacola apenas para caçar, mas sempre voltava para recuperá-la. Isso levou os moradores a acreditarem que a sacola foi amaldiçoada. Eles também acreditavam que o felino não era um leão comum, mas sim uma entidade demoníaca sobrenatural, um feiticeiro ou um xamã. Os nativos de muitas aldeias da África acreditam fortemente que espíritos malignos e xamãs têm o poder de assumir a forma de leões. É tão prevalente essa crença que as famílias dessas vítimas muitas vezes não contaram às autoridades a respeito dos ataques, porque acreditavam que foram visitados em retribuição por algo ou que eles ou seus parentes fizeram. Muitos deles, quando tinham algum parente morto por leões, consultavam um xamã ou um curandeiro da aldeia para tentar determinar se o ataque foi feito por um animal normal ou um espírito sobrenatural disfarçado. Essas crenças supersticiosas são tão levadas a sério que muitas das vezes os aldeões fazem justiça com as próprias mãos. Eles lincham aquele que pensam ser o mandante por trás dos ataques de leões. Esse matador passou a se chamar o Leão de Mifune. As pessoas passaram a viver com medo de tudo. Eles mal dormiam, pois nem mesmo dentro de casa estavam seguros, sabendo que o perigo está lá fora o tempo todo e que poderia atacar a qualquer momento, e todos passaram a se recusar a sair de casa, tanto de dia quanto de noite. E antes de continuar o vídeo, eu peço encarecidamente que você deixe seu like para estar dando uma força ao canal, pois é de extrema importância. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever e virar um amigo do canal. Temos histórias incríveis e muitos vídeos para você maratonar. E desde já, agradeço por estar nos acompanhando até aqui. Valeu, galera! Um caçador chamado Adrian Kerr montou uma armadilha para tentar matar o leão. Ele teve um encontro bastante estranho com o predador e deixou seu relato. Ele veio logo depois da meia-noite, ou pelo menos foi quando eu tomei conhecimento pela primeira vez. Eu podia ouvir os seus passos circulando pela minha fortaleza de sacos de papel. Meus 2 rifles pesados, 3 lanternas e uma pistola era de pouco conforto. Ficou um pouco quieto, então eu o ouvi se alimentando da isca. Deixei que ele se acomodasse na alimentação por 20 minutos e depois coloquei a luz nele. Ainda tenho a imagem mental do animal de pé, nas patas traseiras, muito grande e alto. Eu estava pronto para atirar, mas no instante em que a luz o atingiu, ele caiu e foi embora. Adrian foi incapaz de matar o leão, e o predador continuou com sua matança. Com o passar do tempo, o matador conseguiu desviar-se de armadilhas, venenos e inúmeras tentativas de execuções dos caçadores e de patrulhas de guardas florestais. Ele era um assassino extremamente astuto. Muitas vezes pareceu rugir desafiadoramente para os homens armados, como se estivesse provocando e brincando com o psicológico deles. Devido ao aumento de números de mortos, um californiano chamado Werner Rosek foi chamado em agosto do mesmo ano para tentar impedir o reino infernal do leão. Ele começou conversando com os aldeões para ter uma ideia dos hábitos e formas de ataque do matador. Ele aprendeu tudo sobre seu amado saco de roupa suja. Essa informação foi de extrema ajuda em sua caçada. Ele teve a sorte de se deparar com o saco em um leito de rio seco. Rosek escreveu exatamente tudo em seu diário e relatou as seguintes palavras: mesmo com os calaus descansando no leito do rio, pareciam estar dando um amplo espaço para o saco. Rosek interpretou isso como um sinal de que o predador estava por perto e pôs seu plano em ação.
Ele construiu uma cerca e colocou uma isca ao redor da área do saco. Nos dias que se passaram, ele trocaria de lugar várias vezes, mas não obteve sorte. Ele viu que o leão era inteligente e que muitas vezes estava esperando a hora certa de morder a isca. Isso sempre acontecia quando o caçador se movia, e eventualmente recuperando seu saco. O leão de Milf era esperto, sempre evitava as iscas e evitava ser atingido pelos rifles, como se estivesse fazendo o caçador de tolo. Rosek levava consigo sua câmera, e sempre que tentava tirar fotos das pegadas do leão, a câmera simplesmente não funcionava. Nessas horas, ele parava e pensava sobre o que os aldeões haviam contado, e começou a se perguntar se a fera era realmente dominada por entidades ou algo sobrenatural. Noites após, ele esperava pela aparição do matador, mas o leão circulava zombando do caçador sem ser visto. O caçador estava sendo vencido pelo cansaço. Em seu diário, ele escreveu: "Sabíamos que ele poderia nos ver a qualquer momento, seja em sua área de caça ou retornando ao acampamento a vários quilômetros de distância. Era como se um espírito estivesse por perto nos observando continuamente. Com isso, sentimos que havíamos conhecido esse leão de uma maneira muito estranha e peculiar. Estávamos todos perto da exaustão. Dormir estava fora de questão. Era simplesmente inútil tentar. Eu vim para caçar, e foi exatamente esse fato que talvez nos agarramos e agimos para nos convencer de que ele não estava controlando nossas vidas." Em um certo momento, Rosek percebeu que o leão estava impaciente mudando de lugar. Isso lhe deu uma ideia. Ele decidiu fingir que estava mudando de lugar para que o predador baixasse a sua guarda. O caçador construiu uma cortina, deixou a isca e depois se posicionou nas proximidades. E isso funcionou, pois logo o leão foi visto se aproximando da isca deixada. Rosek relatou dessa abordagem o seguinte: "Do meu ponto de vista do movimento do corpo do leão, por trás da cobertura do tronco da árvore, ele não estava andando calmamente, como eu tinha visto muitos outros leões andarem sem serem perturbados. Ele estava andando rápido, quase trotando. Alcançando a árvore, ele então saiu de trás dela, à nossa esquerda, e eu o vi pela primeira vez. Ele era enorme. Ele trotou, passando pela isca, e virou o rosto para o cego e rosnou. Ele sabia que estávamos lá, e como havia previsto com precisão, ele estava se movendo e ganhando velocidade. Nunca o veríamos parado, pelo menos não vivo. O caçador então acertou um tiro atrás do ombro esquerdo do felino. Ele caiu no chão na mesma hora. O matador de homens de Mifune finalmente estava morto. Um exame foi feito no cadáver e mostrou o quanto ele era grande. Era um leão macho completamente saudável e em boa forma física. Algo extremamente estranho. Geralmente, um leão começa a se alimentar de humanos quando passa a ter alguma deficiência física. Então, o que fez aquele felino se tornar um matador de humanos? Foi essa pergunta que todos se fizeram. Rosek registrou sua experiência surreal de ter finalmente matado o autor de tantas mortes. Finalmente olhei com cautela para o devorador de homens de Mifune. Ele ficou deitado quase como se estivesse dormindo. Mesmo assim, não consegui me aproximar dele e permaneci a 25 pés de distância. Levei 30 minutos ou mais antes de conseguir subir por trás e tocar o predador. Após tudo ter acabado, os moradores começaram a celebrar, batendo e cuspindo na carcaça do matador. Os xamãs fizeram rituais sobre ele para se certificar de que seus poderes sobrenaturais fossem banidos. O leão de Mifune foi empalhado e exposto no Field Museu, em Chicago, junto de seu querido saco de roupa suja. Esse lendário leão foi extremamente cruel. Um monstro implacável. Ceifou muitas vidas inocentes, famílias completamente devastadas.
Ele foi simplesmente um dos maiores devoradores de homem de todos os tempos. Esse caso trata-se de uma pessoa que criou um sentimento muito forte por um leão, e isso quase custou a sua vida. Theo era um manipulador de leões. Ele trabalhou durante anos no Parque Wildlife na África do Sul. Depois de anos trabalhando no parque, Theo foi escolhido para tratar e cuidar de um leão que se chamava Júnior. Júnior nasceu com mais 2 irmãos que acabaram morrendo devido a uma doença. Ele havia sido o único filhote que conseguiu sobreviver. Isso fez com que a gestão do parque tirasse ele da vida livre e colocasse ele em um recinto para ser observado. Criar o filhote não foi fácil, porém, Theo conseguiu e aproveitou cada momento com Júnior. Júnior era brincalhão e energético quando era filhote, e às vezes Theo não conseguia acompanhá-lo. Porém, ao mesmo tempo, Júnior se tornava um filhote amoroso e carinhoso, fazendo dele um leão muito especial para Theo. Theo e Júnior fizeram o número de visitantes do Parque da Vida Selvagem aumentar. E ao longo do tempo, milhares de habitantes locais e turistas visitaram o parque para testemunhar Theo brincando e cuidando do filhote. Eles ficavam impressionados com a bravura do amor de Theo pelo filhote e a obediência de Júnior ao seu manipulador. Os dois juntos eram tão excepcionais que eles passaram a ser destaque nos jornais locais e eram visitados por jornalistas. Júnior cumprimentava quem os visitasse com uma atitude muito alegre. Nem parecia que os visitantes estavam de frente para um leão. Júnior aprendeu a fazer coisas simples e truques básicos para impressionar os visitantes quando ele tinha 4 anos, e também aprendeu a obedecer Theo. E isso chamava cada vez mais a atenção de todos. Eles continuariam sendo a atração principal do parque se um dia as coisas não tivessem saído do controle. Infelizmente, em uma apresentação, Júnior acabou atacando Theo quando ele tinha 6 anos. Eles estavam fazendo uma sessão de alimentação e, por algum motivo, Júnior acabou mordendo o braço de Theo. O manipulador foi então levado para um hospital e ficou por meses em tratamento. O leão foi transferido para um lugar mais isolado dos outros para garantir que ele não iria prejudicar mais alguém de novo. Enquanto a notícia se espalhava, o número de visitantes só diminuía. Quando Theo se recuperou totalmente da lesão, alguns meses depois, ele insistiu em ver Júnior novamente, pois durante o tempo em que passou no hospital, ele sentiu falta do leão. Mesmo tendo sido machucado meses atrás, ele ainda queria voltar ao trabalho. Theo então foi ao encontro do leão com medo de não conseguir ser reconhecido. Por isso, ele foi acompanhado por um guarda segurando um rifle, caso o leão não conseguisse reconhecê-lo e resolvesse atacar. Antes de entrar no recinto, Theo respirou fundo. Após isso, ele entrou no recinto e viu seu amado Júnior sentado quieto e olhando para ele. Theo então abriu os braços largos e sorriu para o leão. Mas no fundo, ele estava muito nervoso. A reação de Júnior depois de não vê-lo por tanto tempo foi inesperada. Júnior correu e pulou em Theo para se aconchegar com ele. Theo ficou maravilhado e encantado em ver Júnior reconhecendo depois de muito tempo. Os dois brincaram bastante e treinaram seus truques. Tudo teria terminado bem se a hora de Theo partir não tivesse chegado. Quando Theo estava prestes a sair da câmara, algo inesperado e aterrorizante aconteceu. Assim que Theo estava prestes a sair do recinto, Júnior correu até ele novamente e atacou por trás, fazendo-o cair de cara no chão. Primeiro, Theo começou a ficar irritado, mas tentou manter a calma. Então, ele deitou-se de costas e tentou empurrar o leão. Nessa hora, Júnior de repente reagiu ao sentir-se ameaçado pelo gesto de Theo. Ele começou a dar patadas em seu manipulador e mordê-lo na cabeça, fazendo Theo gritar de dor. O guarda que o acompanhava pediu reforços imediatamente antes de apontar o seu rifle para Júnior.
Theo ainda tentou chamar Júnior pelo nome em uma tentativa de fazê-lo lembrar quem era ele. Porém, o leão já não se importava mais. Júnior estava atacando e dando patadas no rosto, nos ombros, nos braços e nas partes superior do corpo de Theo. Theo gritava por socorro e olhava para o guarda, dizendo a ele para atirar em Júnior o mais rápido possível. O guarda hesitou até que os outros manipuladores chegassem. Os homens que foram até o recinto para ajudar ficaram horrorizados com a situação. O guarda sabia do lance em que Theo e Júnior tiveram desde que ele era um filhote, e estava em silêncio, pensando se deveria atirar no leão ou se deveria arriscar sua vida para salvar Theo da fúria do felino com as suas próprias mãos. Theo gritou com ele e disse para ele atirar de uma vez no leão. O guarda então fez a sua escolha, e aquilo foi muito difícil para ele. Theo gritou de dor por estar sendo atacado e por saber que seu companheiro seria morto a tiros. Um tiro foi dado e Júnior desmaiou sem vida em cima dele. Os outros manipuladores de fora correram para ajudar Theo, que estava gravemente ferido. Eles o carregaram para fora, deixando Júnior dentro de seu recinto sem vida. Theo foi levado para um hospital. Todos eles choraram ao perceber que o leão que eles viam como um animal amoroso tinha sido morto. Theo teve que passar novamente meses no hospital para se recuperar do ataque severo em que ele sofreu. Ele sobreviveu milagrosamente ao ataque. Theo ficou extremamente abalado com o que aconteceu, mas infelizmente foi ele em que procurou isso. Ele não deveria ter ido ao encontro do leão novamente, e graças a esse erro, Júnior teve que ser sacrificado. Bom, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre esse primeiro caso. Quem você acha que estava errado nessa história? Diga aqui nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim. Um leão aterrorizou os moradores de Chiang no ano de 1900 até 1910. Seus ataques ocorreram ao redor do lago Miueru, no norte da antiga Rodésia. Antes das tragédias acontecer, Rodésia era conhecida como um dos estados mais bonitos e tranquilos do continente africano. Terra de ar fresco, coberta pela luz do sol. Lá nasceu um dos animais mais mortíferos da história, o macho adulto de pelagem branca. De início, ele atacava sozinho, porém, depois de um tempo, passou a levar para suas matanças 2 leões machos mais jovens. Chiang Charlie era quem se destacava. Ele liderava os outros 2. Era um mandante do mal. Chiang Charlie ficou conhecido na região depois de atacar a casa de um oficial distrital. O felino saltou da vegetação e adentrou o quintal da casa. O oficial estava armado, mas Charlie escapou antes que ele atirasse. Depois disso, o oficial alertou a todos os moradores da grande ameaça que estava andando nos arredores do lago. As pessoas não deram muita importância, pois o ataque foi apenas uma tentativa falha. Mas logo isso mudou. Certa noite, Chiang Charlie caminhava na escuridão da madrugada, procurando comida. Seus olhos vermelhos e atentos não deixavam passar nada. Um pescador havia acabado de acordar e estava a caminho do lago para pescar. Lá, os trabalhadores madrugavam, e aquele era mais um dia normal de trabalho que se iniciava. O felino avistou o homem caminhando em direção ao lago. O animal estava faminto e decidido que aquela seria uma ótima refeição. O pescador estava prestes a chegar no barco. Foi nesse momento que o leão pulou da mata e atacou o homem. Ele mirou no pescoço da vítima e conseguiu abatê-lo em questão de minutos. Esse ataque ocorreu em um local onde todos os pescadores deixavam seus barcos. Quando os homens começaram a chegar para trabalhar, se depararam com um cenário apavorante. A terra estava repleta de sangue e marcas de patas, que indicavam ser de um leão.
Logo, eles se deram conta do que houve. Os pertences do pescador foram achados completamente ensanguentados. Dessa forma, eles conseguiram identificar quem era a vítima. Depois desse ataque, os moradores entraram em pânico. Quem dependia da pesca para sobreviver passou a ter medo de correr atrás de seu sustento. Logo, o leão ficou conhecido. Sua fama se espalhou por toda a Zâmbia. Cheng Charlie não dava para ser confundido com outro leão. Ele tinha uma característica que o diferenciava de todos os outros leões. Sua cauda era partida no meio. Ninguém sabia como ele tinha perdido a outra parte de sua cauda. Muitos diziam que ele havia perdido brigando por território com outros leões. Já outros diziam que o caçador partiu a sua cauda, tentando capturá-lo para empalhar. E por isso, o felino passou a caçar homens para se vingar. Os ataques aumentaram quando ele se juntou com outros 2 leões. Quando os leões eram vistos em ação, Cheng Charlie sempre estava à frente dos outros 2 no meio. Ele escolhia a presa. Os 2 leões iam atrás dela e a levava para Cheng Charlie abatê-la. Quando ele atacava, era sem comparação aos outros leões. Cheng Charlie adentrava as casas, rompia os telhados de palha, derrubava paredes feitas de barros, quebrava portas e invadia cabanas que ficavam de portas abertas durante o dia. Os aldeões ficaram apavorados. Muitos deles presenciou alguns de seus ataques. Os mesmos diziam que jamais tinham visto algo parecido. Quando suas vítimas avistavam seu olhar vermelho e medonho na escuridão, corriam e gritavam desesperadamente. Quando os moradores ouviam esses gritos, já sabiam que Cheng Charlie estava em ação. Ele era feroz e implacável. Com tantos ataques, os moradores resolveram caçar Cheng Charlie. Os homens priorizavam ele, pois tinham certeza de que quando ele fosse abatido, os outros leões deixariam de atacar. Eles pensavam dessa forma, porque acreditavam que Cheng Charlie estava sendo dominado por espíritos malignos. Havia uma lenda de que Cheng Charlie foi possuído pelo espírito de um velho, chefe de uma aldeia antiga. Quando estava em seu leito de morte, jurou se transformar em um leão para matar seus inimigos. Houve também boatos de que Cheng Charlie era possuído por um bruxo maligno chamado Charlie, que foi morto por aldeões anos antes. E por isso, Cheng Charlie era inteligente, astuto, furtivo, rápido e destemido. Naquela época, na região existia muitos bruxos e feiticeiros. Então, era comum que as pessoas acreditassem nessas coisas. Um caçador foi enviado para abater Cheng Charlie. Ele armou uma emboscada e ficou de longe esperando que o predador aparecesse. Porém, seus planos não saíram como planejado. O caçador deixou o cervo como isca para atrair o leão. O caçador foi atacado brutalmente por Cheng Charlie e seus parceiros. Não sobrou nada, e depois de terem abatido o homem, eles mataram o cervo. Cheng Charlie não tinha limites. Escapava de todos os tipos de armadilhas que os aldeões e os caçadores colocavam para pegá-lo. Apenas uma pessoa conseguiu ficar frente a frente com Cheng Charlie e sair viva. Certa noite, uma mulher solteira estava dormindo em sua cabana, composta de portas nada resistentes. O predador derrubou a porta e invadiu a casa da mulher. Ela acordou assustada com o barulho e levantou para ver o que era. Então, ela viu seus olhos vermelhos. A mulher foi ágil. Com uma mão, ela pegou uma vassoura e com a outra, ela pegou a tocha que estava acesa. Dessa forma, ela teve uma visão melhor do predador. Sem perder tempo, a mulher deu uma vassourada na cara de Cheng Charlie. O leão ficou espantado com a atitude da mulher e por isso deu meia volta e foi embora. Com isso, a mulher passou a ser vista com grande admiração pelos moradores.
Eles viveram com medo durante 9 anos. Foi em 1909 que Tieng Charlie deixou de aterrorizar os aldeões. Uma equipe de caçadores profissionais de britânicos e belgas, apoiada por aldeões, saíram em busca do predador. Um tiro foi o suficiente para que Tieng Charlie fosse abatido. Porém, os aldeões estavam armados com objetos afiados, e para garantir que Tieng Charlie não voltasse a atormentá-los, eles ficaram espetando o animal por incontáveis minutos. Depois disso, seus parceiros nunca mais foram vistos. E a aldeia finalmente pôde voltar a viver em paz. Com os ataques de Charlie, o comércio de peixes quase teve o seu fim. Charlie matou mais de 90 pessoas. Isso é sem contar as mortes que não foram registradas e os que foram feridos e sobreviveram. E esse foi um dos leões mais avassaladores que já existiram. Um monstro que traumatizou uma geração. Ele simplesmente ficou marcado na história. Carl era um jovem artista de circo que vivia no circo itinerante em que trabalhava na Alemanha. Carl estava ciente sobre a preocupação pública em usar animais selvagens para entretenimento, e ele era plenamente consciente disso. Mas ele ainda assim queria trabalhar no circo. Isso porque essa era a única maneira dele conseguir dinheiro para sustentar e para continuar estudando na universidade. Carl atuou no circo ao lado de animais como macacos, ursos e até mesmo leões desde jovem. Ele também ajudou a domar os animais em circo, especialmente o leão em que ele costumava se apresentar, que se chamava Eiton. Eiton era um leão adulto que foi domesticado desde que tinha 1 ano de idade. Carl ajudou o diretor do circo Elias a domar o leão e ensinou alguns truques para impressionar os espectadores, entrando em seu circo para assistir os seus shows. À medida em que os anos se passavam, o número de espectadores em que assistia aos seus shows diminuíam devido ao clamor público sobre a proibição de animais em circo. Carl, Elias e os demais integrantes estavam preocupados com suas carreiras. Isso porque seu país poderia começar a proibir animais em circos. Porém, apesar das circunstâncias, Carl e os outros membros do circo continuaram fazendo shows itinerantes com seus animais, incluindo Eiton. Eiton era a estrela de todos os shows, e os espectadores ficaram maravilhados com sua capacidade de obedecer e fazer truques. Um dia, Elias informou a todos que eles viajariam para uma cidade para se apresentar lá. Carl e o outro membro da equipe começaram a praticar e treinar seus animais. Carl resolveu dar uma breve treinada em Eiton para seu próximo show. Ele garantiu que Eiton estivesse bem alimentado e em boas condições antes de prosseguir com o treinamento para prevenir quaisquer incidentes e ataques. Com tudo feito, eles se dirigiram até a cidade onde aconteceria o evento. Eles chegaram e começaram com um show bem rápido. Pessoas de todas as idades foram até a tenda do circo assistirem ao espetáculo. Enquanto todos chegavam e se acomodavam em seus assentos, Carl olhava para Eiton em sua jaula. Carl estava triste com a situação. Ele não queria trabalhar mais ali e estava com um pressentimento ruim. Ele desejava conseguir um trabalho fora do circo, e isso estava tirando a sua paz nos últimos dias. O show então começou, e os primeiros a se apresentarem começaram com seus números de acrobacias e trapézios e tudo mais. Carl entraria por último, pois ele e o leão eram as atrações principais. Finalmente, chegou a hora dele entrar em cena. Ele respirou fundo e subiu no palco. Elias, o diretor do circo, libertou Eiton de sua jaula e os dois entraram lado a lado no palco. As pessoas se chocaram em ver o grande leão obediente de perto. O som dos aplausos começaram a tomar conta do local. Eles então começaram a fazer o seu show. No início foram apenas truques básicos. Tudo que os dois faziam deixavam a plateia enlouquecida
com vontade de querer ver os números sem parar. Finalmente chegou a hora do número final. Cal buscou um arco gigante para Eiton saltar. Cal segurou o arco e o obediente leão pulou atravessando o círculo. Todos ficaram completamente surpreendidos com o número, e os aplausos tomaram conta do lugar novamente. Cal então sinaliza para Eiton fazer a mesma coisa novamente, e o leão se preparou para fazer. Porém, após começar a correr para pular no arco, Eiton de repente mudou a sua direção e começou a correr em direção a Cal. Cal foi derrubado com violência no chão. Aquilo, por pequenos segundos, deixou todo o circo em silêncio. Porém, logo o desespero tomou conta das pessoas e todos se acumularam na saída do circo para ir embora. Enquanto isso, Cal estava no chão sendo atacado brutalmente por Eiton. Elias e os demais integrantes do circo ficaram surpresos com o acontecimento e, ao mesmo tempo, tentavam encontrar uma maneira de ajudar Cal. Cal gritava de dor enquanto via o leão morder a sua cabeça e cortando partes do seu corpo com as suas garras. O palco ficou repleto de sangue. Ao verem isso, muitos espectadores ligaram para a emergência implorando por ajuda rápida. Elias pegou um chicote e começou a bater em Eiton, mas isso não adiantou de nada no início. Elias insistiu nas chicotadas, só que começou a dar com mais força. Nesse momento, o predador estava mordendo o peito de Cal, deixando ele gravemente ferido. Elias investiu a sua última chicotada com mais força, e só assim o leão largou Cal e entrou em sua jaula. A ambulância chegou rapidamente devido aos esforços dos espectadores. Cal foi levado para o hospital. Elias e os demais membros ajudaram a levá-lo, pois Cal estava muito machucado. Ele estava inconsciente após o acidente. Todos os animais do circo foram levados para um santuário. Cal e Elias ganharam novos empregos e os demais funcionários continuaram a trabalhar no circo sem nenhum animal selvagem. Por sorte, Cal conseguiu escapar do ataque com vida. Aquela realmente não era a hora dele partir. Infelizmente, casos como esses são mais comuns do que imaginamos. Isso porque o ser humano quer de todas as maneiras intervir na vida desses animais. Eles ficam estressados, pois são obrigados a fazerem coisas que não querem. São maltratados e por isso, uma hora eles acabam explodindo. Essas explosões causam grandes consequências. Pessoas acabam morrendo e os animais também. Infelizmente, isso não está nem perto de acabar, pois a cada dia que se passa, o ser humano entra mais e mais no cotidiano desses animais. Leão é o animal que mais citamos aqui no canal. Já sabemos de cor como ele sobrevive desde o nascimento até seu último dia de vida. Porém, uma pequena porcentagem dos leões que já existiram sobreviveram de uma maneira bem diferente dos demais. E isso fez com que ele se destacasse dos outros. Esses simplesmente tomaram gosto pela carne humana. Alguns deles fizeram isso por culpa do próprio ser humano, pois não é de hoje que os homens têm o péssimo costume de intervir na natureza e na vida selvagem. Houve casos de leões tendo suas presas danificadas por armadilhas de caçadores e devido à dor intensa na tentativa de devorar as suas presas, que costumavam a se alimentar antes de ter os seus dentes danificados. O felino acabou tendo que alternar por algo mais macio e mais fácil de pegar, ou seja, a carne humana. Muitos especialistas acreditam que no passado acontecia muito isso, e os filhotes que nasciam na ninhada de pais que praticavam ataques a humanos acabavam aprendendo a fazer o mesmo. Esse leão viveu por alguns anos como qualquer outro leão comum. Não temos muitas informações sobre seus antepassados e sobre como era sua convivência no bando, se era macho alfa ou não. A única coisa que sabemos é que no auge de sua vida, ele abatia sozinho gnus e zebras, e além disso, lutava contra diversos leões para defender o seu território, e todas as suas batalhas foram vencidas. Porém, ele ganhou notoriedade em 1965,
após praticar ataques a humanos. Era um macho de personalidade. Seu corpo era robusto e atlético. Com certeza, ele tinha um bando grande e forte, pois um leão como ele tinha potencial de conquistar tudo o que queria. Eu tenho certeza de que você que está ouvindo falar desse leão nesse vídeo jamais iria descobrir o que fez ele deixar de ser um rei destemido e admirado para ser um animal sombrio, assassino e temido pelos homens. Ao entardecer, o felino saiu para caçar, como de costume que ele tinha todas as tardes após o seu longo cochilo. Caminhando sorrateiramente na vegetação rasteira, o predador avistou uma presa aparentemente fácil e frágil. Ele só não contava que a tal presa o levaria a sentir uma dor eterna. O felino avistou um porco-espinho. Esse animal, aos olhos de muitos, é completamente inofensivo, e não foi diferente aos olhos do leão. Ele prestou atenção apenas em seu tamanho. Após esperar por alguns segundos abaixado na mata, o leão finalmente decidiu atacar. Quando ele finalmente colocou as suas garras e presas na primeira refeição do dia, veio a surpresa inesperada. O porco-espinho soltou seus espinhos extremamente afiados, que se espalhou por todo o corpo do felino, causando ferimentos básicos. Porém, apenas um deles foi fatal para o predador. Um dos espinhos simplesmente entrou pelo seu nariz. De primeiro, não o incomodou tanto, mas ao sentir o incômodo, o leão largou o animal imediatamente e tratou de se livrar dos espinhos. Ele conseguiu arrancar todos, menos o que estava em seu nariz. Ele não tinha outra alternativa a não ser conviver com aquilo incomodado no seu nariz. Esse era apenas o começo de seu sofrimento. Tudo piorou quando ele foi se alimentar. Sem conseguir caçar, o felino teve de esperar as leoas abater algo para ele poder comer. E quando ele deu a sua primeira mordida, pôde sentir uma dor extremamente forte. Todas as vezes que ele abria a boca, o espinho entrava mais e mais. Naquele momento, tudo que ele fizesse lhe traria dor. Como ele conseguiria se alimentar de presas com a carne extremamente dura, sem fazer força com a mandíbula? Simplesmente não tinha como. Então, com dor e com fome, o felino ficou por dias sem se alimentar. Aquele realmente seria o seu fim. Mas, infelizmente, um aldeão fez com que o seu destino tomasse outro rumo. Ao avistar o homem andando em uma trilha feita no meio da vegetação, o felino imaginou que aquela presa poderia saciar a sua fome sem causar muito sofrimento. Ele então se preparou para atacar, e quando o pobre aldeão estava a poucos metros de distância dele, ele atacou brutalmente. Foi um golpe rápido e certeiro. O leão devorou o rapaz com calma e com cuidado. Ele viu que aquela presa servia e não lhe causava tanta dor quanto as presas que ele costumava caçar. Logo, a notícia se espalhou e todos os moradores de Darajani entraram em desespero. Essa região fica localizada em Tsavo, no Quênia, na África. Esse ataque desencadeou outros. O leão finalmente tinha achado a maneira perfeita para conseguir sobreviver. Dias depois, o felino resolveu fazer outro ataque. Os espaços entre um ataque e outro eram bem pequenos, pois a carne humana era a única que servia para o predador naquele estado. Uma pequena aldeia foi surpreendida por sua fúria. Ouvindo rugidos ensurdecedores à distância, os moradores sabiam que o predador estava se aproximando. A tensão pairava no ar, e eles se preparavam para o inevitável encontro com a besta. Naquela noite, Darajani emergiu das sombras, exibindo a sua majestade assustadora. Seu pelo dourado brilhava sob a lua, e seus olhos ardiam com uma ferocidade incomparável. Com um rugido assombroso, ele apareceu na aldeia, lançando o pânico entre os moradores. O leão avançou impiedosamente buscando a sua próxima refeição. Rugido intimidante ecoava pela floresta, paralisando de medo todos aqueles que o ouviam. As pessoas corriam freneticamente em busca de abrigo, mas o leão era implacável em sua busca por carne fresca. Na confusão dos aldeões, em busca de abrigo, um deles caiu no chão e foi pisoteado. E isso fez com que ele ficasse para trás.
Sem muito esforço, o matador de homens encontrou a sua presa. Ele cravou sua mandíbula no homem e o arrastou para fora da aldeia. O homem que foi arrastado deixou a sua mulher e filhos. Todos os moradores da aldeia sentiram a dor daquela mulher ao perder o seu marido. A revolta se espalhou pela aldeia, mas eles não tinham muito o que fazer. Eles viviam abrigados e somente os homens saíam para cumprir as tarefas do lar. Mas mesmo tomando todos os cuidados, o predador conseguiu fazer mais uma vítima. Durante a sua busca incansável por comida, o leão de Darajane encontrou um grupo de caçadores que se uniram para caçá-lo. Com sua velocidade e astúcia, o leão rapidamente se aproximou deles, cercando-os com sua imponente presença. Os caçadores, atordoados e temendo por suas vidas, reuniram coragem para lutar contra o predador. Usando suas lanças e flechas, eles atacaram o leão com todas as forças que tinha. No meio da batalha feroz, Darajane avançou contra um dos caçadores e conseguiu imobilizá-lo. Aquilo desestabilizou os homens, que fugiram horrorizados com a ferocidade do animal. Foi depois disso que um caçador profissional foi chamado. O americano John Parrott foi levado à aldeia, e não demorou muito para que ficasse cara a cara com o animal. Após uma boa análise do lugar onde as vítimas foram atacadas e ter estudado bastante todos os casos, o caçador conseguiu localizar o leão. Com os olhos no alvo, o caçador mirou e atirou uma bala certeira no matador de homens. Foi depois de admirar o leão estirado no chão que o caçador viu algo incomum no animal. Um espinho afiado saindo na narina esquerda do predador. Segundo informações, o espinho tinha cerca de 15 centímetros e estava adentrando o seu cérebro. Esse caso só nos mostra o quanto os animais podem ser resistentes às suas adversidades. E sempre que for preciso, eles vão fazer o possível para sobreviver.